Fala galera, estamos voltando aqui agora com o quadro Pergunte ao Mestre, um quadro que a gente não gravava há muito tempo, mas acho que agora vai ser melhor de gravar. Esse é o 4, esse? 4. Pergunte ao Mestre 4. Com o grande mestre Edson Perrone. Prazer responder, né? Nossa, tá. Hoje ele tá elegante. Então vamos lá, né? Vamos lá. Quer puxar a primeira pergunta aí? Puxa aí, tá com você. Opa, fechou aqui, deixa eu abrir. Começar com uma pergunta que veio do nosso Instagram, do Douglas Silva. Qual o momento certo para recirculação? O Douglas quer saber isso. Bom, a recirculação depende muito do equipamento, Douglas. Se você está usando uma panela automática, algumas panelas automáticas elas recirculam o tempo todo. A abraçagem inteira ela recircula, então ela já faz a recirculação junto com a abraçagem. No BIAG, que a gente usa sacola, né, o bag, a recirculação só dá para fazer no final, porque na hora que você levanta o grão, né, as cascas, aí você faz a recirculação ali do moço. Pode pegar o moço, jogar, recircular várias vezes, depois lavar, mas aí é depois. Né? Se você está usando o sistema Hermes com duas panelas, se é um sistema semiautomático de ligar, você vai recircular somente na hora que você liga a bomba, quando a temperatura cai. E no final você ainda incrementa com alguns minutinhos finais de recirculação para limpar um pouco melhor a cerveja. Basicamente isso aí. Eu acho que o primeiro passo, se você ainda não faz cerveja, é você definir qual o método que você vai fazer, né, para saber qual o momento certo. Né? Se tiver mais alguma dúvida, estamos à disposição. Essa é aquela famosa pergunta depende, né? Não tem resposta certa. Não tem uma resposta, depende do equipamento. Exatamente. Vamos aqui para a pergunta do Hugo Xavier. Na verdade, o Hugo Xavier fez duas perguntas. A primeira foi: qual o melhor momento para fazer dry hop? DH, que ele escreveu. Dry hop. O dry hop é uma técnica que tem muita gente que defende vários procedimentos. Cada um tem seu método, cada um defende o seu método. Eu tenho tido bons resultados com dry hopping, então eu tenho o meu método, que eu faço o meu dry hopping quando está atenuando a fermentação, quando eu vou começar a fazer o descanso de acetil, quando eleva um pouquinho a temperatura durante a fermentação. Ali que eu faço meu dry hop e tenho conseguido bons resultados desse jeito. E aqui em casa a gente não tem utilizado nenhum método específico, né? Tem só jogado lúpulo dentro da cerveja mesmo. Não tem usado bag, não tem nenhum método mais elaborado. Eu já fiz de tudo, né? Nós já fizemos aqui de tudo. O que eu obtive melhor resultado é abrir o barril, o balde fermentador e jogar o pacote lá dentro. A quantidade de lúpulo que você pretende usar no dry hop. Jogar direto na cerveja. Eu acho que isso é muito relativo, né? Hoje, porque essa questão de dry hopping também, eu até te mostrei hoje, mais cedo, não sei se você vai lembrar, de uma cervejaria sueca, que fez uma cerveja com 10 dry hops. Lembra que eu te mostrei isso? Vi. Então, tipo assim, qual é o momento de fazer cada uma? Como é que, eu não sei como é que é a receita deles, mas eu acho que tem a ver com a receita também de cada cerveja, né? A própria Mitos testou agora numa Neipa um dry hopping sequencial. Em tantos dias faz um dry hop, depois de tantos dias faz outro dry hop, depois de tantos dias faz outro dry hop. E a cerveja ficou muito boa, por sinal você está tomando ela aí. Esse aqui é um teste que a gente fez na Neipa aí. Então... E ficou muito boa. Mas eu fiz ela sem esse procedimento, nós fizemos duas ao mesmo tempo, fiz do meu dry hop e também ficou muito boa. Então, cada um com o seu cada um, né? Verdade. Para ver o que você falou dele, fala aí o que você está bebendo. Que cerveja é essa? Essa aqui é uma cerveja preta, né? Como vocês podem ver, uma black lager. É uma cerveja escura com fermento lager. Eu não gosto muito do tostado, do torrado, do café na cerveja. É gosto meu, né? Então eu faço um processo para fazer uma lager. Isso aqui é um chopp escuro.
eu uso os maltes escuros no final da abraçagem apenas para dar cor, para não dar o tostado. Você já está até respondendo, desculpa até interromper, você está respondendo a pergunta da Michele, de Colatina. E o que faz uma cerveja preta ser preta? Você já pegou no gancho aí? Eu não sabia. Michele, o que faz a cor da cerveja, você pode ver que nós estamos com 3, por coincidência, não foi de propósito. Cada um escolheu uma e ficou assim. O que faz... Essa é uma Cream Ale. Essa é uma Cream Ale, uma cerveja mais leve, e aquela lá é IPA, mais turva, né? Porque é característico do estilo. O que faz a cerveja ficar escura é o tipo de malte que você usa, né? Então, se você usa maltes escuros, você vai ter a cerveja mais escura. Se você usa maltes que tem, no processo de malteação, menos torragem, você vai ter uma cerveja mais clara. A próxima pergunta aqui também é do... Meu celular saiu aqui, do Hugo Xavier. Seguinte: a altura ideal em centímetros para deixar a torneira do balde fermentador e não levar lúpulo para a garrafa? Hugo, isso depende muito também. Aquela outra pergunta depende. Geralmente, os baldes já vêm furados numa altura padrão. Por quê? Porque eles tentam colocar o furo no balde na menor posição possível para você aproveitar a melhor quantidade de cerveja e que possa colocar a torneirinha sem vazar, sem dar vazamento. Agora, se você usa na sua cerveja muito lúpulo, vai fazer uma IPA, por exemplo, você vai ter uma sobreposição de lúpulo depois da maturação muito grande. Então você tende a carregar muito lúpulo no início da busca, né, da retirada da cerveja. Ou se você usa uma levedura que ela se multiplica muito e precipita muito, você vai ter uma lama também maior. Eu sugiro para você, é uma dica, se você for fazer um escoamento e tem muito resíduo, na mangueirinha, na ponta da mangueirinha que vai sair sua cerveja, amarre um bag, um saquinho esse saquinho de fazer dry hop, esse saquinho que compra em lojas de insumo, amarra ali, porque qualquer lúpulo que venha, ele fica retido ali e não vai para sua cerveja. Uma boa ideia mesmo. E na verdade, nas próprias lojas, quando você vai comprar um balde, né, se você for numa loja, por exemplo, onde eu comprei pela primeira vez para fazer Amidos, eu lembro que o Renato, até lá, ele furava na hora, ele escolhia até onde queria furar, mas ele também indica, né? Então é basicamente seguir isso aí que foi falado. Tá, próxima pergunta. Quer fazer uma daí? Vamos pegar uma daqui então. Tá. Pegar do Thiago, do Rio de Janeiro. Algumas cervejarias usam levedura própria. Como é que é isso? Eu já enchi o saco dele com isso. O Thiago Coincidência percebe, né? Com isso aí. A levedura própria, que as pessoas falam, são variedades dentro da mesma levedura. A levedura Eios é uma espécie só, a Saccharomyces cerevisiae. E a levedura Lager é também uma espécie única, a Saccharomyces pastoriana. O que acontece é que existem variedades de leveduras, de populações de levedura, como existe variedade de populações de seres humanos. Então, cada tipo de levedura ela tem um perfil diferente de atuação. Muitas cervejarias começam a selecionar leveduras dentro de um padrão que elas vão utilizar em receitas específicas para ela. E elas acreditam que com isso elas vão ter um produto de uma cerveja diferenciada do mercado, que até pode ser, né? Dependendo do tipo de levedura. É um diferencial. Então, cada um tem que ter. Você tem que ter um laboratório, você vai ter que ter um microscópio muito bom, vai ter que ter um plano de cultivo, você vai ter que ter um plano de separação, você tem que ter um plano muito interessante de não contaminação. Então, isso só é possível se você tem um laboratório para trabalhar essas variedades de levedura. A gente está desenvolvendo uma aqui, né? Nós estamos desenvolvendo uma, que é a PS09, que é uma levedura, que é uma Saccharomyces cerevisiae, que nós tiramos da jabuticaba. Já fizemos uma IPA, estamos testando para no futuro a gente usar nas cervejas da Amidos. E em breve a gente vai fazer
um vídeo para o nosso novo quadro, Abrindo o Barril, com essa IPA, com a nossa levedura própria aqui, para falar um pouco mais aprofundado dela. Né? Vamos para a pergunta aqui então. Vou na pergunta do Felipe Cris, também no Instagram, sobre os sais na água. Vocês pagaram para ter uma análise da água que vocês utilizam ou usam uma padrão? A água que nós usamos aqui, eu antigamente usava água mineral, essas de galão. Já vem com tudo descrito. Vem com a descrição de uma média, porque a água varia com chuva, com os padrões naturais do dia a dia das fontes, né? Depois, quando minha produção foi aumentando um pouquinho, eu passei a fazer uma produção maior aqui em casa, de testes, né? Eu passei a usar a água que vem na torneira, a água da rua, água fornecida pelo sistema de abastecimento de água de Vitória. Essa água é muito boa de Vitória. Então, as cervejarias que existem aqui, eu sou amigo de muitos donos de cervejaria, e eles fazem essas análises periódicas da água como está chegando na cervejaria. E eu consigo essas amostras de água para saber como é que a água está. E eu observei que aqui em Vitória, o padrão não muda muito da água, dos seus componentes. O que eu fiz? Como isso se repete com muita frequência, a qualidade da água, eu fiz uma média de tratamento de água com os sais para cerveja lupulada, cerveja leve e cerveja maltada. Então eu tenho um padrão que eu uso. Se eu quero fazer mais lupulada, eu carrego com mais um sais. Se eu quero fazer ela com mais leve, eu carrego com outros sais e dá certo. Então eu já tenho um padrão que eu posso usar aqui para a Vitória. O ideal é que cada um realmente saiba como é que é a água que chega na casa dele. Isso. Muita gente acha que pegando uma água de uma nascente, num sítio, a água é de nascente, está pegando uma água boa. Muitas vezes ela é péssima, porque os sais que elas podem ter na água não é adequado para uma boa cerveja. Tem gente que pega água de poço, tem gente que pega água de vários locais, aí tem que conhecer a água para você ter um padrão. Só conhecendo vai conseguir corrigir de verdade, né? Corrigir de verdade, isso aí. Vamos para a próxima pergunta aqui, do Anderson 1910. O que faço para ter uma boa fermentação? Essa é uma pergunta também bem ampla, né? Ela é bem ampla, mas existem procedimentos que são adequados para uma boa fermentação. O que é uma boa fermentação? É aquele momento que você faz a inoculação da levedura no mosto, e essa levedura vai ter naquele mosto todas as condições para ela trabalhar eficientemente e produzir uma excelente cerveja em curto tempo, né? Porque ela vai ter todas as condições, vai trabalhar bem, vai atenuar bem, não vai produzir nem aromas nem sabores indesejados. Então, nós temos para fazer uma boa fermentação, primeira coisa, uma dosagem de levedura eficiente. Não adianta você pegar uma levedura, muitas vezes no pacotinho traz assim, ideal para 23 litros de cerveja, e você usa isso no limite. Não adianta, vai ter uma fermentação arrastada, pode ter uma fermentação arrastada. Então a dosagem é muito importante. Segundo, uma boa aeração do mosto. Introduzir o oxigênio no mosto é fundamental para que ela tenha o oxigênio no processo inicial da fermentação, que é um processo aeróbico de reprodução assexuada, onde ela vai fazer os seus clones para aumentar a população de levedura. Nutrientes. O mosto, hoje em dia, os grãos que a gente usa para fazer a cerveja, eles já possuem naturalmente todos os nutrientes necessários. Mas se a gente coloca uma ajudinha, igual uma pessoa, né? Uma pessoa que tem uma boa alimentação regrada, balanceada, ela não precisa tomar vitamina. Mas tem muita gente que gosta de tomar vitamina como um suporte e para ter uma vida mais saudável, para ter mais balanceado, né? E controle da temperatura durante a fermentação.
Acho que assim, você quer se aprofundar um pouco mais, dá uma olhada aí nos vídeos que a gente já divulgou sobre o tema de fermentação. Já tem muita coisa aqui no nosso canal. Deve ser o tema que mais tem vídeo no canal, é fermentação. Exatamente. Então, que é um dos principais. Então, você está com a dúvida de como fazer uma boa fermentação, dá uma olhada aí que você vai encontrar muita coisa bacana. E se surgir alguma dúvida mais específica que seja, manda pra gente que a gente grava no próximo quadro. Inclusive, bota aqui nos comentários aqui desse vídeo que a gente vai responder no próximo Pergunte ao Mestre, sempre nesse esquema. Ou no Instagram ou aqui no vídeo, mas de preferência aqui nos comentários desse vídeo no YouTube. De vez em quando a gente abre caixinha de pergunta no Instagram, né? O nosso Instagram é Hopzone também. E Hopzone BR. E o nosso canal no YouTube é Hopzone. Então, manda lá, acompanha a gente no Instagram que direto tem caixinha de perguntas ou manda aqui no comentário. Beleza? Vou para mais uma pergunta aqui. Da cervejaria Adelphi. Qual chiller de placas ideal para refrigerar 70 litros de mosto? Ele está falando sistema de placas, né? Sistema de placas. É o chiller de placas. Qual chiller de placas, exatamente? Para refrigerar pequenas quantidades, chiller de placas, chiller espiral, né? Vão funcionar da mesma forma praticamente. O chiller de placa, ele é mais rápido na refrigeração. Ele é bem indicado para refrigeraria, principalmente as cervejarias que vão produzir grandes volumes, eles usam muito o chiller de placa. Uma indicação interessante para 70 litros que você está falando, o mínimo para mim seria um chiller de placa de 30 placas ou de 40 placas para trabalhar com reserva. Não seria isso. Quer ler, manda aí? Vamos lá. Vamos para a próxima. Marcelo, é recomendado trocar de balde entre a fermentação e a maturação? Marcelo, antigamente eu fazia isso muito. Eu trocava de balde da fermentação para a maturação. Hoje eu não faço mais isso. Não é que existe assim o melhor e o pior. Você tem o bom e o ruim ao mesmo tempo. Se você troca de balde, você tem chance de aerar sua cerveja. No momento que não é bom, né? Que não é bom aerar ela, que é bom e hora que não é. Aerar é antes da fermentação. Depois da fermentação não é bom aerar a cerveja mais, que ela vai oxidar. Você tem grande chance de oxidar a sua cerveja, você tem grande chance de contaminar a sua cerveja, porque micro-organismos estão aí pelo ar, né? Ainda mais no Brasil, que é um país quente e úmido. Então, isso é o grande problema de trocar de balde. Não trocando de balde, tem algum problema? Eu nunca tive. A gente sempre fez no mesmo balde, né? Assim, não sei se foram todas as vezes. No início eu trocava. No início a gente sempre tem uma preocupação maior, detalhes e tal. Lógico que são importantes, mas... Eu não tinha ninguém para me dar a luz, né? Eu não tinha ninguém para me orientar. Né? Eu fui aprendendo. Muita gente fala do tempo de contato, né? Da levedura com a cerveja, se usar o mesmo balde, mas pra gente não tem problema. Um padrão que eu uso aqui em casa é 7 dias de fermentação, a não ser as lager, né? Algumas precisam de mais tempo. 7 dias de fermentação, 7 dias de maturação. Tudo dentro do mesmo balde. Esse é meu padrão. Óbvio que já tiveram algumas receitas que não ficaram como a gente gostaria, mas não foi esse o motivo, né? Foi super hipodosagem, lúpulo que não funcionou bem, tem uma biotransformação, uma caca, que pode acontecer reações químicas que a gente desconhece pouco no processo de fermentação, e isso a gente vai descobrindo com o tempo e vai aprendendo. Sim. Vamos para a próxima pergunta aqui, do Roger Marcos 0514, no Instagram também. A gente já falou sobre isso hoje aqui, né? Mas qual o momento correto para fazer a correção da água com sais? Escrevi dessa forma. Tem muita gente que indica de várias formas, né? Eu acho que a água, pelo que eu estudei e que eu tenho feito, o melhor momento de corrigir a água é a água antes da abraçagem. Quando você põe a água na panela para começar a abraçar, você corrige a água. Tem gente que corrige a água também
água de lavagem. Eu tenho pessoas que usam muito também essa correção. Eu nunca fiz desse jeito. Eu sou caseiro. Eu não sei numa indústria, num processo maior, como que isso vai afetar a cerveja no final, porque eu também não sou químico, né? Eu sou biólogo. Então, eu uso essa correção no início da abraçagem e tenho tido bons resultados. É isso que eu posso falar. Vou pegar uma daqui agora. Quer ir? Vai lá. Essa pergunta aqui é porque, na verdade, no Pergunte ao Mestre 3, deu para pegar Isso. o quadro que a gente tem aqui em casa, esse quadro aqui, Não sei se dá pra estar pegando na imagem agora. que mostra toda a cerveja que a gente tem aqui no momento. E tem várias IPAs. Aí a pergunta foi, quais são as diferenças entre as IPAs? Por que tem vários estilos diferentes de IPAs? IPA é uma cerveja amarga, né? É uma ale amarga, que a gente carrega um pouco de lúpulo de amargor por questão de querer ter uma cerveja amarga. Tem uma história, né? E que não vale a pena ficar discutindo isso aqui agora. Então existem IPAs que a gente pode fazer basicamente com qualquer receita de cerveja. Basta carregar com o lúpulo, levar o IBU dela. Então a gente aqui em casa fica testando. Ali eu tenho uma feito com um teste com a nossa levedura. Tem agora uma IPL, que é uma IPA. Não é nem correto falar IPA. É uma cerveja feita com amarga, muito amarga, só que feita com levedura lager. É uma India Pale Lager. IPL. É uma IPL. Em vez de uma IPA, uma IPL. É uma IPL, é um teste. Aí eu quero fazer uma carregando o malte Viena, aí eu chamo de Viena IPA. Aí eu quero fazer uma preta, carregada de lúpulo, eu chamo de Black IPA. Então é isso. Red IPA. Eu queria fazer uma consideração. Eu acho que a diferença entre as IPAs, na verdade, tem dois tipos de diferença. Não sei as nomenclaturas exatas, mas é o seguinte. A IPA é um estilo, né? Ela é um estilo da família Ale, né? Tem a família Lager e a família Ale. Dentro da Ale tem a IPA, que é uma Indian Pale Ale. Aí você tem sub-estilos de IPA. Como é que eu posso dizer isso? Tem a IPA, American IPA, NEIPA, West Coast IPA, né? Tem escolas, né? Tem, por exemplo, a escola inglesa, ela faz uma IPA que é menos cítrica. Ela é mais amarga, mais maltada. As IPAs americanas, elas são IPAs amargas e cítricas, usando lúpulos extremamente cítricos e aromáticos. Né? Agora existem IPAs belgas que eles usam frutas, usam mel, usam outros insumos. Então, todas são IPAs porque é elevado IBU. Isso, elevado IBU. Aí dentro de cada subestilo, por exemplo, dentro de American IPA, você pode fazer uma infinidade de receitas que você quiser. Aí é a receita que manda. Por isso, como vocês podem ver aqui, IPA, porque a gente fez receitas diferentes, com lúpulos diferentes, mas elas são elas são IPAs, só com receitas diferentes. Eles usam um lúpulo mais aromático, menos aromático, então a variedade é enorme. Esse é o lance da cerveja artesanal. Vai brincar, vai criar uma IPA diferente, vai testar, isso que é legal. Exatamente. Vamos lá, vamos para a próxima então aqui. Deixa eu pegar no Instagram. Do JP Mota. Poderia falar sobre single vessel, a experiência e o que analisar antes de adquirir uma para avaliar o custo-benefício? A gente adquiriu uma recentemente, né? Nós adquirimos uma. Pesquisar na internet. Eu hesitei muito em pegar uma panela automática porque as minhas cervejas davam muito certo no sistema de 2 panelas Hermes. Que a gente usa até hoje. Que a gente usa até hoje para outros experimentos aqui. A gente usa até biaba de vez em quando para testar também. A gente faz de tudo aqui em casa, né? Mas o que está crescendo a utilização aqui em casa é uma panela realmente automática. Por quê? Prático. Isso. Né? A gente programa no computadorzinho dela, deixa ela fazendo, ela te chama para botar o lúpulo, ela te chama na hora que acaba, ela vai te informando, ela faz a recirculação contínua, você depois levanta, joga as cascas já no saco para jogar fora, já lava fácil, porque ela é toda inox, depois ela tem um processo de recirculação de limpeza.
Não gasta gás. Não gasta gás, é elétrica, né? Só que é 220, tem que ter uma instalação. E eu acho que você tem que você vai achar de tudo na internet. Eu adotei uma de 52 litros, que eu faço em torno de 25, 30 litros. Eu nunca fiz ela carga total. Para me facilitar. Amanhã mesmo eu e o Lucas vamos fazer uma de trigo com ela. Mais. Pô, posso me mandar na próxima pergunta aqui? Pode. Que é do... Deixa eu pegar o nome dele pra falar aqui. Acho que é Angus 7. Porque o Instagram só aparece pra gente o arroba aqui. Falando em Wise, né? Existe a real necessidade de fazer um starter para uma Wise de 20 litros ou só hidratar a levedura resolve? Você quer responder? Eu posso responder. Vai. Cara, sendo até 20 litros, vou considerar que você vai usar uma levedura de pacotinho, né? Que é o tradicional. Até 20 litros, acredito que só reidratando dê conta. Óbvio que se você puder fazer o starter, é uma vantagem, porque a sua fermentação vai ser muito mais rápida e mais vigorosa. Mas eu acredito que seja suficiente, né? Fazer 20 litros. Nós vamos fazer amanhã 20 litros, né? Isso é um teste, uma receita que o Lucas bolou. Nós já estamos preparando tudo aqui, já vou encher a panela. Eu encho sempre a minha panela, a minha automática, de um dia para o outro, para todo o cloro evaporar, mesmo que eu uso 3 filtros aqui, né? Mas o start está ali desde ontem, ou desde hoje. Hoje cedo eu fiz o start, tá ali fazendo vai dar umas 24 horas de start. na minha centrifuga ali, não sei o nome daquele negócio ali, que fica rodando lá, magnético. Agitador magnético. Pô, e essa aí ficando pronta, a gente também vai postar ela aí no nosso... Vamos fazer abrindo barril. E a gente vai testar a M20 agora, né? Que a gente nunca usou, a levedura M20. A M20, eu nunca tinha usado. O Lucas teve a ideia de testar. Vamos testar ela da Mangrove. Mangrove Jacks. Irado. Bom, vamos para nossa última pergunta do Instagram Cerveja Artesanal Cervejeiro de Panela, perguntando se é necessário fazer rampa de temperatura na fermentação de uma lager. Olha, eu não faço. Eu gosto muito de fazer lager. Eu gosto de cerveja, apesar de muita gente pensa que fazer cerveja leve é mais fácil que fazer uma cerveja muito lupulada. Não é. A cerveja leve ela é a mais difícil de fazer, porque qualquer intervenção que você tenha errado no processo, qualquer coisinha, ela aparece. Então, eu uso para fazer lager uma única rampa. Depende muito também da levedura que a gente vai usar. Tem leveduras que a gente tem que começar com uma fermentação bem baixa e trabalhar ela e depois fazer o descanso de acetil, porque se você vai usar principalmente a malte pilsen, ele tende a liberar mais de acetil no processo de fermentação. Então essa parada de acetil, o que é? Uma elevação de temperatura para estimular as leveduras transformarem-se de acetil. Bem, eu gosto muito de uma levedura, a W3470. Ela é uma levedura lager, mas ela é uma levedura muito neutra. E ela pode ser fermentada em temperaturas mais elevadas, como eu uso normalmente no meu padrão de lager. Quando eu uso essa levedura, eu uso de 14 a 15 graus Celsius o fermentador. E como ela tende a ser uma levedura bem neutra, que é o objetivo de uma cerveja lager, ela, nessa temperatura mais elevada, ela é mais excitada, o metabolismo dela é mais acelerado e ela fermenta com muito mais vigor e com muito mais efetividade. E eu faço uma rampa única e depois eu faço de 14 a 15 a fermentação e depois eu elevo em torno de 4, 5 graus quando acaba a fermentação. Quando ela atenua, eu elevo a temperatura e faço esse descanso de acetil. Aí depois começa a maturação, que é muito importante na lager. Com a W3470, a gente fez recentemente a gente fez aqui fizemos 2 testes de lager em casa, né? Uma com a 3470 e outra com a Diamond. Com a Diamond, Aí a gente preferiu com a 3470 e a gente pegou a lama, fez um starter e produziu depois uma Black Lager.
Não foi isso mesmo. E produziu uma Black Lager fazendo starter da levedura W3470 que a gente fez a Lager. E ficou sensacional a Black Lager. Ficou inclusive melhor, nossa opinião, né? Melhor do que a outra Black Lager que a gente tinha feito. O que a gente, deixar bem claro isso, que a gente fez a gente faz muito esses testes aqui. A gente braçou 40 litros, com o mesmo insumo. Tudo igual. Mesma abraçagem. Aí nós separamos em 2 fermentadores, cada um com 20 litros do mesmo mosto. Aí nós inoculamos em uma a Diamond e na outra a W3470, só para comparar. E depois da fermentação, maturação, tudo certinho. As duas seguiram o mesmo processo, fermentaram juntas, inclusive, no mesmo fermentador, na mesma geladeira. E a gente gostou mais da W3470. Não estou falando que a Diamond não é boa, não é isso. Para aquela receita que a gente estava trabalhando, para aquele momento, foi para a gente, para nós, várias pessoas testaram, a W3470 ficou uma cerveja mais saborosa. Depois, tiramos ela do balde fermentador, fizemos uma abraçagem de uma Black, né, e fermentamos nessa mesma lager, que já estava com uma população de leveduras ali na lama muito grande. Aí ela arrebentou, fez uma cerveja maravilhosa, só com uma Lager Black. Sensacional. Só também mais uma dica, uma parada que a gente já aprendeu um pouco assim, de ir testando, que é você ganha tempo, digamos assim. Pô, se você tem uma estrutura que você consegue braçar 40 litros, você, quando terminar essa abraçagem, você dividir em 2 baldes de 20 litros e você ter 2 testes é muito bom. Nem só pela questão da levedura. Às vezes você faz com a mesma levedura, tudo, mas pô, nessa aqui eu vou fazer um dry hopping com esses lúpulos, nessa aqui com outros lúpulos. Vê o que fica melhor. Você faz uma abraçagem, produz 2 cervejas diferentes de 20 litros e tem 2 testes. Gera conhecimento. Ao invés de você demorar, vamos botar aí 40 dias para testar 2 cervejas, né? 20 dias você vai ter 2 testes, metade do tempo. Dá pra fazer isso com 20 litros também, divide em 2 baldes de 10. 20 litros, divide em 2 de 10, na mesma lógica. Porque a gente aqui não usou um padrão de 40 dividido em 20. Né? Porque é o que a nossa estrutura permite. É porque entra aí, cada um entra no barrilzinho, num post mix, já tá tudo dimensionado para ser nesse volume, só por isso. E nas cervejarias também, a gente, lá pela Mitos, a gente já tá começando a ter a experiência de fazer braçagem de 1000 litros e dividir em 2 tanques de 500. Por que não, entendeu? Para testar. Então assim, é só de acordo com a sua estrutura. Mas é isso. É isso, acabou, né? Encerramos? Valeu, obrigado. Qualquer dúvida nova, deixa nos comentários. Por favor, aí. Deixa aí que ajuda muito a gente. Que a gente vai responder. E até a próxima. A nossa ideia é manter esse quadro aí, pelo menos gravar um Pergunte ao Mestre uma vez por semana. Valeu? Valeu, um abraço.